amigos, muito boa noite. De regresso ao nosso encontro habitual. Hoje, conforme anunciado na semana passada, estaremos entrando no capítulo 23. Um outro tema, portanto, maior, de ordem maior, né? Um tema, portanto, que vai fazer com que a gente adentre novos conceitos, comece a ventilar e a desenvolver um outro eixo temático escolhido por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Como você sabe, como já foi aqui colocado a miúde, a obra O Evangelho segundo o Espiritismo é uma tentativa de dissecar os grandes eixos temáticos do Novo Testamento, de uma maneira didática, de uma maneira clara, de uma forma enxuta, econômica, a fim de que a gente possa ter ali, digamos assim, a essência moral de que se encontra no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, que tem uma riqueza muito grande, mas que tem uma série de elementos simbólicos, linguísticos, culturais, e que é envolvido pela idiosincrasia do judaísmo da antiga Palestina, pelos signos e significados da tradição hebraica. O que Allan Kardec fez foi facilitar para nós e melhorar o nosso entendimento, trazendo aquilo que seria essencial, e o que a gente faz no grupo é, a partir do essencial, tentar aprofundar, tentar entender os elementos que estão em volta do texto, porque a intenção de Allan Kardec era ser o mais econômico possível, trazendo aquilo que é essencial. Necessita aprofundar para as nossas vidas? Depende do nosso escopo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo já traz, digamos assim, aquilo que a gente precisa enquanto espíritos, né? Agora, é claro, tudo que a gente aprofunda ajuda a entender melhor aquilo que é a essência, né? Por isso que isso é feito em grupo de estudo, né? Esse desdobramento, né? A tarefa e a meta kardeciana não era fazer esse desdobramento no texto, porque senão ficaria, primeiro, um texto muito volumoso, talvez inacessível à cultura geral, à compreensão popular. Daí, por mais difícil que pareça, porque ele utiliza uma linguagem elegante, uma linguagem clássica, é claro, ele tinha que colocar uma linguagem geral para respeitar os diferentes níveis de inteligência que iriam ler a obra. Não poderia ser uma linguagem nem por demais erudita, nem uma linguagem popular demais, porque ele ia enfrentar as diferentes inteligências, a obra, mas por mais difícil que nos pareça a mentalidade, é uma obra que se propõe a ter uma linguagem a mais fácil possível, a mais clara possível. E a nossa meta aqui, o nosso propósito aqui no grupo é tentar aprofundar, é tentar entender os elementos que estão ao redor dos textos, né? Tentar entender o contexto do texto, para que a gente possa compreender por que Allan Kardec chegou nas conclusões que chegou e qual a razão de ele ter feito os recortes que fez. O Novo Testamento tem muito mais passagem. Por que ele escolheu essas passagens? Nesses quase 30 capítulos, né? De O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por que ele escolheu, né, essas passagens para ilustrar os ensinamentos que ele desenvolveriam assessorado pelos Espíritos, né? Por que ele escolheu isso? Por que ele escolheu determinadas passagens? E ele dá o nome estranho e interessante de estranha moral. Algumas traduções têm moral estranha, para ilustrar, né, esse capítulo, porque, como a gente vai ver, esse capítulo aborda trechos do Evangelho, alguns trechos que Kardec foi muito sábio, na verdade ele recortou os trechos principais e mais importantes que causam estranhamento naquele que lê, que são estranhos ao pé da letra quando a gente lê, porque parece ser totalmente dissonantes e contrastar, fazer um contraste quase que antagônico com tudo aquilo que ele ensinou, com todo o ensinamento moral da sua doutrina,
com todo o ensino evangélico convencional que a gente entende. Né? Então causa esquisitice, causa estranhamento essas passagens que ele selecionou e que colocou no capítulo 23, chamado, portanto, Estranha Moral, e que a gente vai ter a oportunidade aqui de examinar com bastante vagarosidade, com bastante calma, com bastante tranquilidade, porque o objetivo desse grupo não é correr para acabar logo, porque quando acabar logo, volta. Então, para aqueles que querem acabar logo, eu tenho uma notícia que pode ser desanimadora. Vai voltar para a introdução, para o primeiro capítulo. Então é melhor a gente ir devagar para a gente saborear, né? Saborear o texto, saborear os ensinamentos, né? Tentar retirar o máximo possível. Porque quando a gente voltar a esse capítulo 23, no próximo ciclo, a gente já tem outra conclusão, a gente já vai ter um outro aprofundamento, já vai ter uma elaboração ainda mais madura, porque o Evangelho é assim, né? A gente vai tendo conceitos e colocações cada vez mais amadurecidas à medida que a gente amadurece. Essa é a ideia do Evangelho, né? Porque o Evangelho toca nas questões do espírito imortal, do espírito eterno, né? A gente vai ler hoje só os 2 itens do Novo Testamento. Só ou tudo isso, eu pensei em ler só um. Só que, na verdade, o segundo item ajuda a entender o primeiro. Então, eu resolvi ler tanto o texto de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33, como o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 37, que Allan Kardec fez esse recorte. Veja que Kardec tinha essa preocupação, né? E isso que Kardec fez, minha gente, uma das estratégias e uma das metodologias mais sofisticadas atualmente entre católicos e protestantes na interpretação do texto bíblico. Eu quero entender um tema, aí eu localizo onde é que está esse tema, em um texto do Evangelho e em outro texto. Então, ele localizou o mesmo tema num texto de Lucas e no texto de Mateus. Ele encontrou. Se tivesse mais, ele teria colocado aqui. Em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tenta fazer isso. Recortar o mesmo tema em vários textos do Evangelho. Em vários escritos do evangelista, para confirmar que esse tema se repete. Portanto, é um tema importante do Evangelho. É um tema recorrente, com palavras diferentes, mas cuja essência é a mesma. Isso é que fazem hoje os grandes estudiosos de hermenêutica bíblica, né, de interpretação do texto bíblico, e que Kardec fez isso, é pioneiro em fazer isso, em pleno século XIX, assessorado pelos espíritos. Né? Então vamos ler primeiro os 2 itens, portanto o item número 1 e item número 2 do capítulo 23, que são, na verdade, citações do Novo Testamento, citações bíblicas, né? De passagens que contêm esse tema. Eu vou ler, portanto, esses 2 itens. Uma grande multidão marchava com Jesus. Voltando-se para o povo, ele disse: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e versículo 33. Veja que o item 1 já é de fôlego, né? Já é um negócio desafiante. Mas antes de alguém começar a se odiar aí, deixa eu ler o item 2. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Aqui, nós temos algumas considerações a fazer sobre o texto. A tradução que Kardec utilizou do texto de Jesus é a tradução de Sacy, como a gente já sabe, a tradução, portanto, francesa de Sacy, que é uma tradução hoje que não é a opção melhor para a gente recorrer, mas na época de Kardec era o que de melhor havia,
A gente teve mais tarde a tradução do padre João Ferreira de Almeida, padre português, que escreveu a sua tradução e nem pôde estar encarnado para ver o resultado da sua tradução, inclusive os comentários que foi feito, porque ele morreu antes da publicação da sua versão. Alguns, inclusive, entendem que aquilo que foi publicado já foi algo deformado do padre João Ferreira de Almeida, mas a grande maioria dos estudiosos considera a edição do padre João Ferreira de Almeida já algo melhorado em relação a Saci. Emmanuel, nas obras Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, utilizou da edição de João Ferreira de Almeida. Hoje a gente tem outras edições consideradas, inclusive, melhores. A Bíblia de Jerusalém, que eu particularmente gosto muito, a tradução ecumênica da Bíblia, a Bíblia do Peregrino, a própria tradução de Haroldo Dutra Dias e outras, que são traduções melhores, mas Emmanuel não dispunha dessas traduções quando escreveu a sua obra em torno do Evangelho. Eu quero falar isso para dizer que, na verdade, esse texto, se você tiver a Bíblia de João Ferreira de Almeida, que talvez seja a tradução mais conhecida, a expressão odiar, na verdade, não aparece aborrecer. Aquele que não aborrecer seu pai e sua mãe não é digno de mim. A de Saci, então, aquele que não odiar seu pai e sua mãe. Não sei se muda alguma coisa, aborrecer ou odiar. De repente, aborrecer é um pouquinho mais leve, do que odiar, que soa mais pesado, Mas, enfim, todos são, portanto, desafios difíceis, A princípio, essa passagem está muito bem colocada no capítulo 23, Estranha Moral, A gente inaugura hoje uma das passagens. Eu vou ter o cuidado de tentar me limitar à passagem, porque a tentação é ficar tocando nas outras passagens que vêm depois, abandonar pai e mãe, deixar os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos, não vir trazer a paz, mas a espada. Cada uma dessas passagens tem um enfoque muito particular e o meu cuidado é tentar ficar restrito a elas, para aproveitar o máximo possível de cada passagem. É óbvio que causa estranheza. O texto que a gente vai ler na próxima semana, que é o comentário de Kardec, fala de algumas coisas que é importante aqui eu colocar. A gente vai voltar a esse assunto, mas é importante colocar o seguinte: toda a mensagem do Evangelho, toda vez que você lê o Novo Testamento, seja o Evangelho de Jesus, os seus 4 biógrafos, seja as cartas dos apóstolos, tanto de Paulo como dos outros apóstolos, seja o Apocalipse de João, seja Atos dos Apóstolos, você tem que ter em mente alguns cuidados. Cuidados esses que são hoje observados, inclusive entre os estudiosos do movimento espírita, que tenta entender o Evangelho. Alguns cuidados, Kardec diz no texto que a gente vai ler na próxima semana, mas já vou adiantar aqui. O cuidado com o contexto histórico. Quando você lê um texto do Evangelho, você tem que entender que estamos num país oriental, numa cultura toda oriental. Portanto, os elementos de valoração cultural são diferentes dos elementos de valoração cultural do Brasil do século XXI. A estrutura social, a estrutura política, a estrutura familiar, o conjunto de crenças, a relação dos indivíduos na sociedade, a cultura do judiciário, os poderes da época eram diferentes. Tudo isso era diferente. O caldo de cultura paradigmática da época era diferente do atual, ainda que hajam semelhanças, porque a gente tem heranças judaicas, principalmente judaico-cristã, mas não era o mesmo mundo do nosso mundo ocidental de hoje. Então é importante a gente pensar nisso. E então alguns elementos que aparecem ali são elementos da época. A linguagem de Jesus utiliza elementos da época. Isso é muito importante. Um item 2, a linguagem da época. O idioma que Jesus falava não era, alguns defendem que nem era idioma, não era o hebreu, era o arameu ou aramaico, que não era nem idioma, era um dialeto, ramificação do hebreu tradicional. Inclusive um dialeto da população mais pobre, da população mais desprestigiada, mais desclassificada. Isso é interessante a gente pensar. Então, se o idioma hebreu antigo já era pobre, o arameu ou aramaico era mais pobre ainda, era mais limitado ainda, era mais restrito.
né? Então, a anfibologia, a polissemia, a dificuldade de entendimento, né? A tradição mais oral do que escrita do mundo oriental predominava. Então, uma palavra, a depender da entonação da voz, significava diferente. A depender da entonação da voz que o indivíduo colocava e empregava em uma palavra colocada, era entendida de uma forma ou de outra. Entonação da voz. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? A gente hoje, na nossa língua, que é tão rica, a gente tem dificuldades. Né? Tem dificuldades. A gente tem polissemia, a gente tem dificuldade de entendimento, a gente tem que ter o entendimento da frase para saber o sentido de determinadas palavras. Né? Como eu costumo dizer, para a preposição ou para do verbo parar. Manga de camisa, manga de mangá, do verbo mangar, manga da fruta, manga de capim. E assim por diante. E isso no idioma português atual. Veja que espiritismo é cultura também, né? Então, tudo isso naturalmente existe, né? E predominava muito mais na cultura da época em que Jesus viveu. Jesus estava diante de hebreus, portanto, falando um dialeto muito pobre. E um terceiro elemento, esse elemento é Kardec quem dá, é aquilo que ele chama de chave do espiritismo. A gente já estudou isso aqui, quando Kardec diz que há algumas passagens que precisa de uma chave para abri-las. E essa chave o Espiritismo oferece. A chave que o Espiritismo oferece é indispensável para entender determinadas passagens. Por quê? Porque estamos diante de um espírito altamente evoluído, como diz Kardec, o espírito puro por excelência, que não estava falando e dando uma mensagem apenas local e temporária, mas uma mensagem para todas as épocas. O que significa dizer que a mensagem de Jesus era atemporal, transhistórica, transcultural, acima do seu tempo e para todas as épocas. O que significa dizer também que, se ele estava falando para todas as épocas, ele estava falando algo que ia além da matéria. Qual é a chave que o Espiritismo oferece? É a chave associada ao elemento espiritual. Quando a gente entende que o elemento espiritual está por detrás de toda a mensagem de Jesus, toda a mensagem de Jesus tem como predominância o elemento espiritual. Kardec explica de uma maneira mais didática, né? A imortalidade da alma, os pressupostos espíritas, né? Todos os pressupostos espíritas, reencarnação e imortalidade da alma, porque uma coisa puxa a outra, né? Numa dedução lógica. Mas trocando em miúda a ideia do mundo espiritual. E que Jesus falava a espíritos. Né? E por fim, dentro dessa chave do Espiritismo, um segundo item que o Espiritismo oferece, que é o seguinte: Jesus é o guia e modelo da humanidade. Se Jesus é o guia e modelo da humanidade, ele é um espírito já com virtudes de um espírito puro. Se você vê ele falando alguma coisa que não pode sair da boca de um espírito puro, tem alguma coisa errada. Se Jesus fala alguma coisa que um espírito puro não poderia dizer, alguma coisa está errada. Toda vez que você se debruçar em uma mensagem de Jesus, e essa mensagem ser incompatível com a evolução espiritual de um espírito perfeito, vou usar a expressão perfeito, que é uma expressão imprecisa, porque perfeição é algo que normalmente está associada ao Criador, perfeição absoluta. Mas a criatura, diz Kardec, pode alcançar uma perfeição destinada a ela. Não é a perfeição do Criador, mas aquela perfeição de conquista espiritual a ponto de não precisar mais reencarnar. De superar totalmente o elemento material. De transcender o elemento material. Esse espírito não precisa reencarnar mais. Não está sujeito... Kardec chega a dizer a respeito dos espíritos puros que eles se tornam infalíveis mesmo no corpo físico. Você tem ideia do que é isso? Ser infalível mesmo no corpo físico? Infalível aqui do ponto de vista moral, né? Não fale moralmente. Não é infalível de errar uma equação de matemática, não é isso. É infalível do ponto de vista moral. Né? Se torna infalível mesmo no corpo físico. Então, um espírito desse. Se você tem a ideia de que um espírito como Jesus é puro, algumas coisas são incompatíveis.
com um espírito puro. São esses elementos que a gente precisa utilizar para entender o texto. Aí a gente pensa, odiar pai e mãe é um negócio esquisito. Nos capítulos anteriores, capítulo 14, honrar pai e mãe, a gente falou dos laços familiares, da importância dos laços familiares para a evolução do espírito imortal. No capítulo anterior, a gente fala da base da família, que é a relação conjugal, casamento e divórcio. Veja como a sequência do evangelho é interessante, né? A gente estava falando de casamento e divórcio, portanto, o vínculo por excelência que resulta quase sempre no arranjo familiar, e aí na próxima mensagem fala de odiar pai e mãe, que parece ir no antagonismo, mas está associado. Tem uma lógica aí que a gente precisa entender. Uma lógica muito importante que a gente precisa entender. O que é que Jesus quis dizer com odiar pai e mãe? Se a gente parar para examinar o Antigo Testamento, a palavra odiar aparece no Antigo Testamento. E nem sempre com a acepção de querer mal. Isso que é importante a gente entender. Mas antes de entrar por esse caminho, eu gostaria de começar dizendo o seguinte. Se a gente for pesquisar até fora da cultura palestina, mas na cultura oriental, onde é que essa palavra aparece? E eu me dei o trabalho de tentar pesquisar. Onde é que essa palavra aparece? Odiar. No sentido que talvez nos ajude nos ajude a entender, a compreender. Eu encontrei essa palavra num livro muito mais antigo do que a Bíblia. Talvez o livro mais antigo do ponto de vista da cultura religiosa oriental. O Vedanta, coleção de livros sagrados do povo hindu, no seu famoso livro Bhagavad Gita, há uma passagem, que é uma passagem conhecida, aqueles célebres diálogos de Krishna com Arjuna, onde, em certo momento, Krishna orienta. A passagem é muito bonita e vale a pena a gente pegar e ler na íntegra. Eu não vou aqui citar na íntegra, porque o texto é longo. Mas em certo momento, Krishna fala a Arjuna que era necessário odiar os próprios pais, os próprios ancestrais, e não apenas isso, era necessário matá-los. E Arjuna entra em um pânico, em uma espécie de angústia, e Krishna continua dizendo, se você não matar os seus ancestrais, você não vai encontrar a sua própria iluminação. É necessário estabelecer uma guerra, e começa a citar as tribos da cultura hindu, né? Pandava e assim por diante, Mahabharata, e começa a citar os clãs da época, né, que faziam parte das famílias da cultura hindu. É necessário não apenas odiar os pais, os ancestrais, mas matá-los. E aí, diante da estupefação do discípulo, Krishna começa a dizer que os ancestrais, os pais, representam aquilo que a gente tem de ancestral também. Aquilo que a gente tem de passado. Quais são os nossos pais simbólicos? Quais são os pais, não no sentido daquilo que nos gerou, mas no sentido daquilo que remete à nossa origem, que é o dia mais arcaico, que remonta a experiências mais infantis e mais iniciais, e que resultou na experiência atual. Nossos antecedentes, nossos ascendentes, de que a gente é herdeiro. E Krishna explica de maneira simbólica, de maneira muito bonita, que os nossos pais são os nossos vícios, que era necessário matá-los, porque os nossos ancestrais são os nossos vícios. O pai e a mãe são os nossos vícios. E fala de maneira bonita sobre esses atavismos. Curiosamente, a gente pega uma mentalidade, por exemplo, do século XIX e XX, que é a mentalidade da psicanálise freudiana, não religiosa e não materialista. Há uma colocação dentro da psicanálise que chega muito próximo desse conceito sem ser espiritual, né? Freud, na psicanálise, antes mesmo de Freud, tem uma frase de um poeta britânico que é muito atribuída na internet a Freud, mas não é a Freud, William Woodruff, que ele fala que a criança é o pai do homem. Freud mais tarde traduziria como a infância é a mãe do ser humano adulto. Essa é a ideia. A criança é o pai do homem. Ou seja, homem aqui no sentido de humano, né? Ou seja, a criança, a infância, é o pai, é a origem do ser humano adulto. Essa é a ideia que está presente no conceito da psicanálise, no conceito do desenvolvimento psíquico, né, da teoria freudiana. Depois eu socializo a palavra para a gente
discutir. E na psicanálise, né, na tradição psicanalítica, na tradição psicológica, há essa ideia de que, né, nós temos referências muito fortes das figuras parentais. A psicanálise tem uma visão pessimista do ser humano, né? Uma visão de que o ser humano herda os conflitos inevitáveis das relações com as figuras de importância na infância e traz mais tarde para a vida adulta, e com fé em Deus ela é só neurótica. É a visão pessimista da psicanálise, né? É uma das estruturas psíquicas possíveis, porque as outras duas é pior: perversão ou psicose. Então nós somos neuróticos graças a Deus. É a ideia do processo psicossexual ter se desenvolvido de uma maneira razoável, a ponto do indivíduo ter a repressão dos seus impulsos e viver com essa ideia de dosar a repressão da fera que existe dentro nele e conseguir viver em civilização neurótico, né? Essa é a ideia do pensamento psicanalítico tradicional, né? E que transfere para a vida adulta essas heranças fruto das relações parentais iniciais, né? Das relações parentais com essas figuras de importância. Mas há um conceito na psicanálise que é muito importante, que é o conceito de que, inevitavelmente, a gente traz para a vida adulta essas marcas infantis, internaliza aspectos importantes das figuras parentais de origem, que Lacan mais tarde não chamaria de mãe ou de pai, mas de função materna e de função paterna, porque a função materna e a função paterna pode ser exercida por outras pessoas e não necessariamente pelos sujeitos biológicos que geraram o sujeito, né? Mas essas figuras, função paterna, que está associado normalmente à lei, ao corte, à ordem, à regra, e a função materna, que quase sempre está associada ao senso de identidade, de construção do ego, né, de autoimagem e de interação psíquica com o próximo, né? Então, essa ideia está presente, né, no pensamento psicanalítico tradicional, e é interessante que os discípulos de Freud falam dessas heranças. A gente inevitavelmente age para com o mundo contaminados com essa herança. Daí essa teoria da psicanálise de que a figura do pai e da mãe serão referências mais tarde na escolha dos parceiros sexuais, dos envolvimentos afetivos, sempre tomando como referência, ainda que seja referência para se afastar daqueles modelos iniciais, mas a referência sempre são aqueles modelos, né? A menina que tem a figura, de repente, do pai, né? E inevitavelmente, ou se identifica com figuras que inconscientemente ela não sabe conscientemente, mas são parecidas com a figura paterna, ou se a figura é muito aversiva, tomando como referência aquela figura algo muito diferente, mas sempre tem aquela referência, ou seja, uma marca psíquica, uma função psíquica inconsciente, que ela leva mais tarde para o ser adulto. Tanto é que existe a ideia de matar o pai e a mãe. Na psicanálise existe isso. Matar o pai e a mãe simbolicamente, né? No processo analítico, no processo da psicanálise, né? Jung, na psicologia analítica, tem um conceito muito interessante que se assemelha ao pensamento freudiano, mas ele vai dizer o seguinte, que naquele conceito muito conhecido entre nós, porque quem lê a obra de Joana repete esse conceito, que é o conceito da individuação. O conceito de individuação de Jung é um conceito mais otimista do que o conceito freudiano. Para Jung, o indivíduo pode alcançar uma espécie de maturação psicológica a ponto de ser um ser humano maduro, um ser humano íntegro, um ser humano saudável emocionalmente, um ser humano que lida com seus conflitos inconscientes de uma maneira mais harmônica e administrando melhor. O processo de individuação que Jung elabora é um processo complexo, a gente não vai examinar aqui porque senão demandaria muito tempo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Jung costumava dizer que o processo de individuação dele é um processo em que o indivíduo rompe com a psique coletiva. Ou seja, ele começa social e vai se tornando indivíduo ao longo do tempo. Ele é mais social do que sujeito. Ou seja, ele é como se o ser humano nascesse mais coletivo e só se tornasse individual ao longo dos tempos. Quando ele vai internalizando aquilo que ele é e aquilo que ele está programado para ser. Para ele ser ele mesmo. Essa é a ideia. A princípio ele é uma extensão dos pais, principalmente da figura materna. Depois ele é algo que permeia o social, e o social deposita um monte de coisa nele, através dos estímulos.
Depois Jung vai dizer que na primeira metade da vida, ele vai fazendo conquistas egóicas, que são as conquistas materiais. Profissão, família, relacionamentos sociais, carreira, se for o caso, conquistas materiais que ele considera significativas. Isso não é tão linear assim, tá? Mas a sociedade que Jung viveu, ele conseguia ver a coisa de maneira mais distinta. Hoje a gente vive esses processos de maneira simultânea. E ele situava os 40 anos, que era mais ou menos a expectativa de vida, né? 80 anos talvez na época dele, 40 anos como a metade da vida, né? E ele dizia que quase sempre o indivíduo chega nessa fase e pergunta, e agora para onde é que eu vou? Genericamente falando, na sociedade dele, alguém com 40 anos já está estável na carreira, já conseguiu conquistas materiais, uma certa estabilidade, já formou família, já fez as conquistas para fora. E se pergunta, e agora quais são as minhas metas? E aí começa a fazer buscas interiores. E é aí que ele começa a se diferenciar da psique coletiva para uma psique mais individual, para uma psique mais madura emocionalmente. Ele começa a se diferenciar do coletivo para o individual. Não é o indivíduo se isolar e ficar alienado, individualizado, não. Individualista. Pelo contrário. É conseguir integrar-se consigo mesmo no coletivo. Essa é a ideia de Jung. E ele rompe com isso. E aí Jung vai dizer em uma das obras dele que parece se assemelhar a isso com a decisão dos grandes místicos e religiosos quando rompe com a tradição das suas épocas para seguir um projeto de iluminação. Embora Jung não tivesse uma obra totalmente religiosa, mas ele fazia muita referência assim com místicos, né, com experiências espirituais. Né? E aqui, antes de concluir o meu comentário a respeito da palavra odiar, carregar a cruz e seguir-me. O texto que a gente leu diz carregar a cruz e seguir-me. Não sei se vocês perceberam, mas Jesus está falando de cruz antes de ser crucificado. Isso é uma coisa interessante no texto evangélico. Ele fala de cruz antes de ser crucificado. A crucificação era uma punição infamante, infame, né? Era a execução de pena de morte mais humilhante, né? Mais abjeta da sociedade, né? Era uma coisa vergonhosa, a crucificação. Ele vai transformar mais tarde a crucificação em outro símbolo. Né? E é interessante como ele utiliza já nos ensinamentos dele, antes do martírio dele, o exemplo de carregar sua cruz e seguir-me. Que é algo interessante. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer que a cruz representa duas dimensões interessantes, a vertical e a horizontal, que pode representar tanto a verticalidade, ou melhor, a horizontalidade do conhecimento intelectual, do progresso intelectual, como a subida, sempre mais difícil, do crescimento emocional ou moral. Essas duas asas que simbolizam a evolução do espírito. E que um autor como Pastorino vai dizer que essas duas traves da cruz representam o indivíduo carregar e seguir, representa a ideia de a trave vertical, a relação do indivíduo com o Criador, e a trave horizontal, a relação do indivíduo com o próximo, que é a ideia de amar a Deus e amar ao próximo. Né? Kardec vai sintetizar isso dizendo, no capítulo 15 que a gente já leu, caridade para com o próximo e humildade para com Deus, em relação a Deus. Esses são os dois ensinamentos. Né? Ele atualiza dessa forma. Ele diz que depois da humildade diante de Deus, a caridade para com o próximo é o maior mandamento. A gente leu esse texto aqui. Que é o amar a Deus acima de todas as coisas, porque o amar a Deus é se submeter ao Criador e ao próximo como a si mesmo. Aí a gente volta para a expressão odiar. Sem entrar no texto de Kardec, porque Kardec vai nos trazer outras coisas mais, quando a gente lê o texto de Kardec. Se eu não tivesse o texto de Kardec hoje, para tentar entender o trecho do Evangelho, eu diria o seguinte: a mensagem de Mateus nos ajuda a entender o texto. E não foi à toa que Kardec colocou essa mensagem de Mateus. Porque na mensagem de Mateus, diz amar ao pai e à mãe mais do que a mim, não é digno de mim, ele está estabelecendo uma relação de comparação. Jesus está estabelecendo algo que é de comparação.
E aí a gente pode começar a especular. Estamos falando em níveis de importância e de prioridades. Que eu acho que é isso que é interessante a gente aqui entender. O que quer dizer o odiar pai e mãe? Se a gente vê em todo o texto do Evangelho, todo o nosso raciocínio falar que a família é algo importante, que os vínculos terrenos são passaportes para a evolução do espírito, seja família, seja amizade, seja a tarefa da maternidade, da paternidade. Tudo isso são elementos que facultam o progresso, que facilitam o progresso do espírito. Mas esse não é o ponto final. Esse não é o passo final. A experiência familiar, a experiência conjugal, matrimonial, a experiência da paternidade na maternidade são tarefas, experiências humanas do encarnado para desenvolver os valores do espírito. Mas são experiências, não são as únicas. E não são a etapa final. Não são a etapa final. Chega um momento na vida de todo espírito que ele está inserido nas convenções humanas, que a família espera dele uma coisa, que o grupo, não estou dizendo esperando uma coisa para fazer o mal, não necessariamente, mas que ele tem uma vivência humana, que ele tem expectativas humanas sobre ele, mas que ele tem uma decisão para tomar, e que às vezes essa decisão de estar com Cristo difere daquilo que o seio familiar ou que a psique coletiva quer de nós. Chega um momento que a gente vive essa fase. Que a decisão que a nossa consciência nos convida a tomar para estar com Cristo difere daquilo que o grupo familiar, os vínculos mais próximos humanos, que o amor humano não contempla totalmente. Que o amor humano, os laços humanos nossos, quer de nós outra coisa. E a gente é chamado para outro tipo de decisão. Não é que uma coisa está errada e outra está certa. Apenas que há um momento que há um outro passo. Um passo que implica em renúncia. E quando eu falo em renúncia, não é só a renúncia dos mártires que ficaram na história e que a gente lê de maneira emocionada, não. Às vezes as pequenas renúncias. Quantas vezes a gente não é compreendido dentro de casa? Quantas vezes aquilo que vibra em nossa alma, o nosso familiar, o nosso cônjuge, o nosso filho, não entende e não nos acompanha. E muitos religiosos fracassam porque paralisam aí, na expectativa falsa do outro me acompanhar. A intenção é boa, mas eu vejo a pessoa, às vezes, passando a encarnação inteira querendo que o marido venha para o centro espírita. E às vezes não vai nessa encarnação. Eu vou dizer logo, às vezes não vai mudar. A mãe que leva a roupa do filho para o passista dar passe na roupa. A roupa vai ficar passada e o filho vai continuar desequilibrado. Não sejamos também ingênuos. Né? Há momentos assim. Há momentos em que a família nos ama e nós amamos a família. Mas se a gente atender aquilo que a família nos requisita, a gente está amando mais as convenções humanas, amar as convenções, do que amar aquilo que a nossa consciência já despertou e para a qual ela já está preparada. Às vezes a gente está num dilema entre amar os interesses humanos, e quando eu falo interesses humanos, não necessariamente são negativos, e aquilo que nós somos chamados a fazer. E às vezes nós somos obrigados, ou convidados por nós mesmos, a sacrificar determinado interesse humano por aquilo que a nossa consciência já despertou e já entende por algo mais elevado. O que eu quero dizer é que, às vezes, dentro da família, aquilo que... E a gente tem isso, né? A gente tem... Esse texto contempla isso, as falsas expectativas que eu tenho num casamento, numa relação familiar, onde a gente quer que a família está ali para me atender, que o cônjuge está ali para me fazer feliz, para atender todas as minhas expectativas. Então, se eu sou espírita, eu tenho que frequentar no espiritismo também comigo. E nem sempre. E isso é odiar entre aspas,
pai e mãe. Há um momento que, em nome daquilo que a gente já despertou em termos espirituais, a gente não vai poder forçá-los a andar conosco, a caminhar conosco. Dar o exemplo, expor dentro de casa, conversar quando isso é possível, fazer nossas orações, mas nunca podemos impor nem forçar. Então isso é muito interessante, a gente pensar nisso. O ensinamento é muito mais rico. Antes de passar para as considerações, quem lê o livro Paulo e Estevão vai ver a experiência de Saulo, Paulo, na prática viver isso. Aquilo era literal, ele viveu isso de maneira literal. O texto é muito bonito, eu recomendo ler. Mas aquela experiência de Saulo é uma experiência arquetípica que todos nós vivemos em algum momento. Após a conversão ao cristianismo, após ver Jesus na estrada de Damasco tombar sobre o camelo no qual ele estava montado, converter-se ao cristianismo, ele que havia perseguido tanta gente, ele resolve fazer uma viagem diferente. Acabrunhado, ele bate na casa de um amigo de infância, Alexandre, que o expulsa de casa. Vai até Sadoc, que é também um companheiro de longas datas. O livro começa ele conversando com Sadoc. E falando sobre as prosperidades comerciais, as ambições políticas que ele tinha, etc. E Sadoc nem deixa ele entrar dentro da sua casa. Ele vai até a igreja do caminho, a igreja entre os cristãos, e os cristãos não acreditam na sinceridade dele. Acha que ele está querendo se infiltrar como lobo em pele de ovelha para matar o resto, que ele já havia assassinado centenas de vidas. Antes de ele ir para o deserto de Dan, o oásis de Dan, ele resolve voltar para a casa da sua família de origem, bater na casa do pai. O pai já havia ouvido na notícia, porque os fariseus de Damasco haviam decretado voz de prisão para ele, estava atrás dele para prendê-lo, dado voz de prisão a ele. Ele estava foragido de Damasco. Os fariseus, com aquele sistema de comunicação, avisavam todas as cidades onde é que ele estivesse para pegar ele e prender. E o pai, patriarca de uma família, não conseguia entender. O filho era, tipo assim, a vaidade dele, né? Seria mais tarde o futuro líder do Sinédrio, governaria praticamente Jerusalém, como principal doutor da lei, substituindo a cadeira de Gamaliel, personalidade talvez mais importante dos rabinos judeus na época, era discípulo de Gamaliel, e agora estava sendo procurado pelo judiciário de Israel para ser preso. Quando o filho entra, Emmanuel diz, era pele e osso, mais osso do que pele, olhos fundos, com fome, parecendo um mendigo, desorganizado, cabeleira desorganizada, desgrenhado. E o diálogo é muito bonito, porque o pai se emociona, porque o pai amava muito Saulo, se emociona, mas era um homem que não tinha como compreender aquele negócio. A primeira pergunta que o pai fala assim, você está são de novo? Você recuperou da saúde? E Saulo diz, mas eu nunca tive doente. Aliás, eu estava louco e agora despertei. E aí começa a contar, né, da conversão dele ao cristianismo. O pai nem deixa ele terminar. Nem deixa ele terminar. Ele diz, olha, sua mãe morreu ralada de angústia por tua culpa. Dalila, tua irmã e o esposo saíram daqui envergonhadas para outra região. Ouviram falar das suas peripécias. E eu quero saber se você vai matar seu pai. Veja que coisa dura. Vai matar seu pai de angústia no final da vida, depois de ter ralado essa mão em trabalho pesado para dar um futuro para você. Eu quero saber se você vai me magoar ainda mais, causando mais infortúnio a mim, eu que vivi a vida inteira para a família. O homem era duro e tentava controlar para não chorar. Saulo chorava que nem criança. Ali. E o diálogo é muito bonito. Quem lê o texto vai ver isso. Chega um momento que ele bota o filho na parede e vai dizer, ou você escolhe mudar de roteiro, ou eu lhe peço para sair da minha casa, porque essa casa não é sua. O diálogo é mais rico do que isso, né? Mas fala mais ou menos assim.
E aí Saulo ainda insiste, diz que não tinha ninguém, que estava necessitado de descansar, que precisava de recobrar as forças para uma nova vida. E o pai diz, então busca o teu profeta que morreu de maneira vergonhosa na cruz. Ainda fala da noiva que havia morrido, né? Fala umas coisas assim bem pesadas sobre Abigail, que Saulo, com o temperamento dele, queria até rebater, mas se conteve, né? E em determinado momento, Saulo diz, né, ele é o Messias prometido pela tradição. Ele disse, você está brincando com minha cara. Que Messias é esse que morreu daquela forma, derrotado? Não tinha, o pai estava achando que estava certo. É difícil para ele sair do contexto cultural dele para entender aquela situação do filho. Era ele que tinha que entendê-lo. Só que aí, diante da decisão, ele então pede a bênção ao pai, que não dá, vira as costas e disse que ele estaria protegido por Deus, e sai aos prantos, né? Nesse momento, o empregado da casa sai às pressas, com uma bolsa de moedas, para dar ao filho, solicitado pelo próprio Isaac. Emmanuel vai dizer que o orgulho de Saulo queria recusar. Quem era ele para dar uma esmola para o filho? Ele era filho, não era um mendigo. Mas naquele momento ele passou pela cabeça e disse assim, talvez era necessário aceitar para domar o seu orgulho. Ele aceita então, porque ele queria matar o homem velho. Olha aí o odiar pai e mãe. O odiar pai e mãe é deixar o homem velho. E aí diz, Demétrio, acho que é Demétrio empregado, Demétrio, diga meu pai que eu agradeço muito. E vai adiante. Ora, isso que ele passou de maneira ao pé da letra, nós passamos de maneira simbólica. Quantos de nós decidimos uma vida mais espiritual e não somos compreendidos? Por colegas de trabalho, por amizades antigas e por familiares. Né? Então é mais ou menos essa ideia do odiar pai e mãe, o amar ao pai mais do que a mim, né? Passemos para o comentário, para as considerações. É verdade, nossa Raimunda está dizendo sobre a questão da renúncia, né? E de uma mensagem do livro Fonte Viva, né? Que a experiência da renúncia é uma das experiências mais difíceis, né? De entender e de compreender de fato. De fato existe, porque há aquela renúncia que a gente amadurece naturalmente, a gente opta por abdicar de algumas coisas que não causa dor na gente, porque a gente faz até por amadurecimento, aquilo nem constitui uma experiência de renúncia, porque a gente faz até com prazer, a gente abdica de algumas coisas em detrimento de outras, em prol de uma grande causa, de um grande amor, de um grande afeto, mas, inevitavelmente, quase sempre o espírito, ele evolui de uma maneira dolorosa. E eu até diria que a evolução do espírito é feita de renúncias. Porque, por exemplo, para eu perdoar alguém, eu tenho que renunciar ao meu orgulho. Para eu fazer o bem, eu tenho que renunciar um pouco ao meu egoísmo. A base, praticamente, do amor ao próximo e da evolução, mesmo em níveis mais inferiores, mais humanos, mais mesquinhos, é sempre uma dose de ceder. E ceder, vamos combinar, ceder dói. Ceder quase sempre é desconfortável. Né? Então, proporcional ao mérito, claro, aquelas coisas mais dolorosas com as quais a gente tem apego e para ceder é mais difícil, e aquelas outras que a gente já faz com mais tranquilidade. Né? Mas acontece isso, né, Karina? Quando a gente vê como Jesus fala a respeito dos laços familiares, até quando a família vai procurá-lo, e ele fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos, já falando do amor universal, do amor espiritual, que a família espiritual seria a mais importante, os laços espirituais. Eu acredito que o primeiro trecho que a gente viu aí de Lucas, que fala sobre renúncia, até às vezes eu fico achando que foi uma questão de problema de tradução. Porque, na verdade, quando você se referiu a Paulo mesmo, Paulo de Tarso, ele quando encontra o pai, a gente vê a revolta da família em relação àquele que está renunciando a tudo. E não ele odiando o pai, é o contrário. Então a gente vê a resistência daqueles que abraçam o evangelho, aqueles que abraçam a mudança, renunciam à resistência do mundo materialista,
da família, porque tem todas aquelas crenças familiares que estão arraigadas na vida material, que vão de contra aquele que está vivenciando o Evangelho. Eu tenho esse ponto de vista. Quando a gente fala a respeito exatamente desse balaio de crenças, né? Você estava falando aí sobre Freud, a parte psicológica. Eu me lembrei de um filme muito interessante, indicaria a todos, está no YouTube disponível, a história de nós dois, com Michelle Pfeiffer e Bruce Willis, dois lindos. Então, é interessante que tem um momento que é um casal que está em crise, eles estão tentando não se separar, já foram para vários terapeutas de casal, e quando eles estão na cama, tendo uma conversa, começa uma discussão, aí vai aparecendo assim, a mãe que já tinha falecido de um na cama, a mãe do outro, depois o pai, depois o pai do outro. E quando você vai ver, o que a cena está querendo retratar é que nós, no fundo, quando estamos conversando com o outro, ou estamos em discussão, tem todos os valores, desde a infância, as nossas crenças. Nós somos muito mais, por exemplo, nós somos muito mais a mãe, e os homens são muito mais o pai, sem saberem, né? Como isso reflete na parte psicológica. Então, eu acho que Jesus já trazia tudo isso. Você tem que desapegar, né, de tudo que você muitas vezes acreditou até agora, renunciar e me seguir. E quando ele fala assim, o que eu represento é o amor do reino dos céus, né? O amor de Deus, algo muito maior do que esse amor material, esse amor somente por laços sanguíneos. Essa é a interpretação. Muito bom, muito bom. O interessante dessa conjuntura é que, de fato, eu concordo, porque o odiar que Jesus se refere é porque, aos olhos do mundo, aquele que opta, né, por, de repente, uma ascensão espiritual, é visto pela família como alguém que odeia a família ou que rejeita o padrão e a tradição familiar. E isso pode ser. Mas, aos olhos do mundo, aquele indivíduo que está tomando atitude está, digamos assim, agredindo a família. A gente vê isso até em teoria, né, de sistemas familiares, né? Quando um elemento familiar começa a mudar de conduta, afeta todo o sistema. Quem fala isso é um grande autor de terapia de família, né? E normalmente o sistema familiar quer pegar ele, quer puxar ele para a homeostase anterior, né? Para o equilíbrio, mesmo que seja um equilíbrio patológico do sistema familiar. É muito interessante isso. Muito interessante mesmo, né? Você veja que quase sempre esses exemplos esses de vida espiritual, quase sempre sofreram incompreensão dos seus, né? E que geraram uma espécie de guerra, entre aspas, né? Não porque eles foram belicosos, né? Mas como efeito da sua conduta que gerou belicosidade ao redor, né? E que aqueles que não acompanharam não entenderam, né? E não aceitavam, né? Então, isso é muito interessante, né? Pensar. Quantas vezes nós vivemos isso em pequena escala? Eu vejo isso até na prática espírita mesmo, né? Muitas pessoas, até já estive, por exemplo, em evangelização de jovens, alguns jovens, né, que aderiam ao pensamento espírita e sofriam incompreensão em casa. A gente pensa que é só o contrário e às vezes tem isso, né? Da tentativa dos pais, por exemplo, boicotar a prática espírita, né? Tentar perturbar o ingresso. E às vezes os pais não são nada, são à toa. Não é para dizer assim, não, os pais são católicos e têm preconceito com o espírito. Não são nada, mas se incomodam com o jovem. Às vezes o jovem que vai levar o evangelho lá em casa, etc., vai fazer esse movimento, né? E eu vi isso mais de uma vez. Jovem chegando aos prantos na juventude espírita para conversar com um evangelizador, entre os quais eu estava, né, no grupo de evangelizadores, dizendo isso, né? Dizendo que o pai estava achando aquilo uma frescura, que ia sair com ele para pegar mulher, que a mãe estava achando que a filha estava beata demais, que estava abilolada com isso. Veja que coisa, a gente vê isso. Né? A gente vê isso. De maneira geral, com tintas diferentes, né? Especificamente diferentes, mas a gente vê isso, né? Se repetir, porque às vezes a adoção de um estilo de vida diferente
exige esse desprendimento que ela falou. Se a gente for apegado, a gente vai ficar querendo lutar para que ou o familiar nos entenda, ou eles vão lutar para que se sobreponha a opinião dele sobre nós e a gente venha adotar o estilo de vida familiar convencional com o qual a gente não se identifica, né? Então, veja como uma questão muito sutil, muito delicada. Essa é uma experiência muito importante e acontece mesmo, né? O processo de melhoramento moral ou de desenvolvimento espiritual quase sempre é uma experiência solitária. É uma experiência solitária, né? É uma experiência que em alguma medida dói, porque a gente nem é compreendido no meio dos nossos, e aí a ideia de buscar companheiros, né, da seara com os quais a gente possa se identificar e ter os mesmos sentimentos, para a gente se fortalecer, mas ainda assim, como o próprio processo de amadurecimento e de melhoramento moral é pessoal, é intransferível, ninguém vê, ninguém observa, não há possibilidade de você publicar o seu melhoramento pessoal, ainda que você faça um checklist, né, mas só você sabe em que nível você está, se é que você sabe, ao analisar você mesmo, e do ponto de vista interior, né, é uma aferição individual interior. Então é importante a gente ter isso em mente. Mesmo os grandes nomes, quando a gente vê Chico Xavier, como ele ficou alegre com a presença de Valdo Vieira, e depois o grande sofrimento que ele experimentou. Quem sabe da história de Chico com Valdo Vieira sabe o quanto ele amargou. E olha que Valdo Vieira era um médium excepcional. Poucas vezes a gente viu um médium como aquele, encarnado. As poesias que Valdo Vieira recebia eram extraordinárias. As melhores poesias foi ele que recebeu. Melhores que a que Chico recebia. Porque Valdo Vieira era um poeta reencarnado. Então, trazendo o inconsciente, já o domínio da poesia, recebia as mais sofisticadas poesias. A obra de André Luiz, que os dois psicografaram juntas, né? Principalmente no final da obra de André Luiz. Ele encontrou o Valdo Vieira, que o ajudou a retirá-lo de Pedro Leopoldo. Por quê? Porque depois da tragédia com o sobrinho de Chico, né? O sobrinho que Chico teve, que acusou ele de charlatanismo, que apareceu na imprensa e que mais tarde se suicidou de remorso. Aquilo foi péssimo para a família de Chico. Houve muito sofrimento entre os familiares, que Chico sonhava em sair de Pedro Leopoldo, para que a sua tarefa mediúnica não recaísse mais sobre sua família. Para que não houvesse nenhuma polêmica na imprensa, alguma confusão mais. Queria muito. E Valdo Vieira foi essa mão generosa que lhe estendeu e que levou o Chico para Uberaba. Chico viu em Valdo Vieira um filho, que era muito mais novo que Chico, e viu ali um companheiro, já que viveria a vida isenta de um matrimônio, de uma formação de família biológica, e mais tarde o grande sofrimento que ele experimentou em função do afastamento de Valdo Vieira e do rompimento com Valdo Vieira. Uma das entrevistas dele, ele bastante triste, bastante sofrido, quase chorando, um repórter pergunta a queima-roupa, né, a respeito de Valdo Vieira. O que é que você pensa agora que ele abandonou a tarefa espírita e se afastou de você? E aí, Luciano dos Anjos disse que estava presente nesse dia da entrevista, foi transcrita por escrito, mas Luciano dos Anjos disse que assim, eu via o semblante de Chico, não dava para disfarçar a grande contrariedade em ter que responder aquela pergunta, mas ele conseguiu se controlar e disse, Valdo Vieira, Deus o abençoe nas tarefas que ele escolheu. Eu oro sempre por ele, porque ele é digno de todo o meu afeto e toda a minha admiração. Escolheu agora gênero de tarefas diferentes das minhas. E que Deus o abençoe sempre. Quer dizer, é muito difícil isso, né? Esse rompimento dos laços, essa experiência solitária, né? Então, toda pessoa que às vezes envereda por isso, experimenta algo assim. Quer se agregar com amigos, etc. Mas nunca esquecer que o próprio Cristo experimentou a solidão no momento do Calvário. Alguns até o seguiram, mas ele estava só ali com ele mesmo e com a força, a providência divina, né? Então a gente tem que ver isso. Quem tem família que não compreende a nossa adoção pelo estudo espírita, sabe do que eu estou falando. Eu sei isso. Eu comecei na tarefa espírita com 16 anos. Todo tipo de apelo eu fui requisitado. Dos 16 até os 30. Hoje mais não, porque hoje o povo já me vê como velho, né? Estou envelhecendo, mas enfim. Mas houve isso, houve um certo incômodo, né?
Como há incômodo, não sou exemplo para ninguém, mas há incômodo para muitos que vivem experiências semelhantes. Então, esse tipo de coisa é tipo a experiência difícil de conviver se desapegando. Conviver tendo desapego. Porque você não precisa para conviver, eu vi isso recentemente, para conviver você não precisa concordar com tudo. Né? Mas o difícil é conviver discordando. E ser um objeto de discórdia. Né? E tentar administrar isso. Até para discordar a gente precisa conviver. Então, isso é uma experiência muito interessante, né? Uma experiência que amadurece a gente. Porque a gente sai dessa ideia de que os nossos são propriedade nossa e que a gente deve arrebanhá-los, ou eles nos arrebanhar para algum lugar, né? Então, amar tem um pouco disso, né? E o que eu acho interessante, só para concluir, interessante da vida é que, assim, a vida nos dá e depois nos exige desapegar. A gente vê isso na experiência com o filho, né? Dá pequenininho, tal, a gente vai, que coisa linda, se apega, aí quando tá bem apegando, a gente tem que desapegar. Tem que liberar. Né? Quer dizer, o amor se expressa de diferentes maneiras, em diferentes estágios e fases. O amor para um filho, por exemplo, o bebê recém-nascido, tem que ser ali do apego mesmo. Mas se o filho tem 30 anos e você quer colocar no colo ainda, esse mesmo apego já é inadequado nesse outro estágio. Né? Colocar no colo, eu digo de maneira simbólica, né? Eu já contei aqui várias vezes que depois de uma palestra, uma senhora me pegou e disse assim, eu vou trazer meu filho aqui para você conversar com ele, porque ele não me obedece. Eu disse, quantos anos? 35. Não obedece ela, já está um pouquinho tarde, né? Então, vejamos que a experiência familiar e de relação tem isso, né? A gente se apega, a gente se vincula e depois é convidado a abdicar, a ceder, a renunciar, a experimentar outras formas de amor. Formas mais maduras, mais grandiosas, né? Que é da liberação e da renúncia.